Glória a Jesus, maravilha. Amém, queridos? Vamos lá para a sexta aula da nossa primeira matéria do curso básico de teologia. Vamos estudar sobre a Trindade, ok? Sobre a Trindade. Vamos lá. A Santa Trindade. Diz assim, começa dizendo assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. A palavra Trindade significa união de três pessoas distintas em uma só divindade. A origem do termo Trindade. A Santa Trindade está em toda a Bíblia, mas o termo Trindade não é mencionado na Bíblia, ou seja, a Trindade nós vamos ver tanto de Gênesis, todos os livros do Velho Testamento, até o livro do Apocalipse. Nós vamos encontrar as três pessoas, né, da Trindade se manifestando e agindo e operando maravilhas. Mas este nome Trindade nós não encontramos, porque não está na Bíblia o nome Trindade. Mas as três pessoas, tá, daquele nome Elohim, que está lá no plural, né, mais de uma pessoa, nós vamos encontrar aí em toda a Bíblia Sagrada, tá, as manifestações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi usado pela primeira vez por Teófilo, bispo de Antioquia. Teófilo viveu no segundo século de nossa era e usa pela primeira vez o termo tria, em referência direta às três pessoas em que subsiste a divindade. Posteriormente, Tertuliano de Cartago, na África, retoma o mesmo assunto e usa a palavra trinitas. Porém, já no segundo e terceiro século, a Trindade foi reconhecida no credo de Anatácio, em 296 a 373 depois de Cristo. Tornou conhecida universalmente a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade em Gênesis. No princípio criou Elohim, Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. O termo que está em foco aqui é Elohim. No hebraico indica plural de pessoas, isto é, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Eis que o homem é como um de nós. Gênesis capítulo 3, verso 22. Desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis capítulo 11, verso 7. Estes textos em foco estão no plural. Indicam as três pessoas da Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Criador, Gênesis 1, verso 1. O Filho é Criador, Colossenses 1,16. O Espírito Santo é Criador, Jó capítulo 26, verso 13. Tá? A Trindade no Novo Testamento, no batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz, Deus dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Na fórmula batismal, portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Tá? O que nós estamos lendo aqui, os assuntos sobre a Trindade. Tá? Em todos os aspectos, todos os capítulos e versículos que nós lemos, tanto em Gênesis, quanto do Novo Testamento, o batismo, né? A ordenança de Jesus aos discípulos, ide batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é conformidade, é uma confirmação da Trindade Santa. Amém? Agora nós vamos ver aqui os dons, tá? Nos dons espirituais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o versículo 6. Na unidade da fé. Na unidade da fé que diz: há um só Espírito, um só Senhor, tá? Vamos ler. Há um só Espírito, o Espírito Santo. Um só Senhor, Senhor Jesus. Um só Deus, o Pai. Efésios capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 6. Tá? Na bênção apostólica também nós vamos trazer, tá, aí a conformidade, a comprovação da Trindade, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Tá? A conclusão é: porque três são os que testificam no céu, tá? O Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. Esses três são um só. 1 João, capítulo 5, verso 7. Teorias sobre a Trindade. Vamos ver aqui algumas teorias, né, concernente à Trindade, que diz, são teorias, tá? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 2. Existem várias teorias sobre a Trindade. Identificaremos as teorias falsas. Tá? Unicismo. Tá? A primeira teoria vai dos unicistas, ou o unicismo. Crê na existência de um só Deus que se manifesta em três pessoas. Exemplo, o mesmo Deus da criação, de Gênesis 1, verso 1, é o mesmo Deus que se manifestou para morrer por nós, e é também o mesmo que desceu no dia de Pentecostes. Ensinam que as três pessoas da Trindade são uma só pessoa. Essa teoria é uma heresia, ou seja, antibíblica, pois a Trindade é constituída não só por uma só pessoa, mas por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade, ao unicismo, eles não acreditam na Trindade. Tá? Essa doutrina afirma que o Pai e o Filho é uma só pessoa e que o Espírito Santo, tá, não é a terceira pessoa, mas é uma manifestação divina. O triteísmo ensinam a existência de três deuses que operam separadamente um do outro sem qualquer comum acordo. Vivem separadamente, agem separadamente um dos outros, sem qualquer harmonia. Cuidado!
O triteísmo é uma forma disfarçada do politeísmo, isto é, creem na existência de vários deuses, não estão de acordo com a Bíblia, pois Deus trabalha em harmonia em todos os aspectos. Essa doutrina do triteísmo, ela não acredita que a Trindade, tá? Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só, tá? É uma trindade, é um Deus só, mas em três pessoas, tá? Eles acreditam que existe três deuses diferentes. Deus Pai é um Deus, Deus Filho é um Deus e Deus Espírito Santo é outro Deus. Como acreditam em vários deuses, né? Então aqui nós vemos mais um ensinamento, mais uma disciplina, né? Aqui que vai contradizer os ensinamentos bíblicos, tá? E é uma advertência para nós. Tem também a trinitarismo, tá? É o terceiro argumento. Este termo está relacionado à trindade, tá? Que aqui eu creio que é o que nós acreditamos, é o que nós vivemos, né? Mediante os ensinamentos da Bíblia Sagrada. O trinitarismo, tá? Ensinamos e cremos com todas as bases bíblicas que existem três pessoas distintas em uma só divindade, em um único Deus. São elas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três vivem separadamente, mas são um único Deus. Essa doutrina bíblica é a mais aceita entre as igrejas evangélicas pentecostais no Brasil. As três pessoas são chamadas Deus. O Pai é chamado Deus em 1 Coríntios capítulo 8, que nós vamos confirmar, tá? Mediante a Bíblia Sagrada, tá ok? Que o que nós vemos aqui dentro do unicismo e do triteísmo, tá? A Bíblia, ela sempre sai ganhando. Nós vamos comprovar aqui que o Deus Pai, tá? É chamado de Deus, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, em Efésios do capítulo 4 até o 6. O Filho é chamado Deus em 1 João capítulo 5, verso 20, Isaías 9, 6, Hebreus 1, 8. O Espírito Santo é chamado Deus em Atos, capítulo 5, verso 3 até o 4. Aleluia. A definição da palavra trindade. Nós vamos ler aqui a trindade. Você está com o livro, você vai abrir nessa página, tá? Nessa matéria, ó. Ok? Que diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. E se, na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. João 8,16. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, Deus, a Palavra, Jesus e o Espírito Santo. Estes três são uma só pessoa. 1 João capítulo 7, capítulo 5, verso 7. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade, como lhe agrada. João 8, 29. A palavra pessoa. O significado da palavra pessoa para nós significa uma coisa muito diferente do que significava na igreja primitiva.
A mudança de significado é o que causou toda a confusão em torno da Trindade. A mudança de significado de algumas palavras é como em todos os idiomas. A palavra igreja é um exemplo. A princípio, era apenas uma reunião de membros do parlamento grego. Hoje, pode se referir a um templo. A palavra grega prosopon, pessoa, tem no grego o seguinte sentido: aparência, aspecto, exterior, visível, de um ser humano, animal ou coisa. Em consequência disto, quando os pais da igreja chamaram pessoas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, estavam dizendo que esses três eram manifestações ou revelações que Deus fazia de si ao mundo e por meio das quais o mundo pôde ver Deus e saber o que era Deus, estudando a Bíblia. Ok? A definição da Trindade. A Santa Trindade é composta de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas estes três são um único Deus. Nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 3, 16, capítulo 17, 28 e 19. 2 Coríntios capítulo 13, 3, Efésios capítulo 4, verso 5, 1 João 5, 7 e Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Veremos na próxima página com mais clareza a definição da doutrina numa ilustração. Dentro das ilustrações, nós vamos usar aqui, obtemos de três fontes as ilustrações. Nós vamos usar a natureza, a personalidade, as relações humanas. A natureza proporciona muitas analogias. Por exemplo, a água é uma, mas esta também é conhecida sob três formas, tá? Sobre três formas. Estamos usando aqui ilustrações, nada vai comparar a Trindade, tá? Mas aqui é metaforicamente, tá? Uma simbologia para que você possa entender melhor como que é a Trindade. A água é uma só por si, mas ele é conhecido de três formas: água, gelo e vapor. Há uma eletricidade, mas no bonde ela funciona sob forma de movimento, luz e calor. A eletricidade ela funciona dessa também. O sol é mas se manifesta como luz, calor e fogo. Quando São Patrício evangelizava os irlandeses, explicou a doutrina da Trindade usando o trevo como ilustração. É de conhecimento geral que todo raio de luz realmente se compõe de três raios. Primeiro, o actínico, que é invisível. Segundo, o luminoso, que é visível. Terceiro, o calorífero, que produz calor, o qual se sente, mas não vê. Onde há esses três, ali há luz. Onde há luz, temos esses três. Por exemplo, João, o apóstolo, diz: Deus é luz. Deus, o Pai, é invisível. Ele se tornou visível em seu Filho e opera no mundo por meio do Espírito, que é invisível, no entanto, é eficaz. Três velas no quarto darão uma só luz. O triângulo tem três lados e três ângulos. Tirai-lhe um lado e não é mais triângulo. Onde há três ângulos, há um triângulo. A personalidade humana, tá? Nós estamos vendo aqui agora, tá? Dentro de uma simbologia, de uma comparação da Trindade. Lembrando que nada se compara
a Trindade, porque a Trindade Santa não pode se comparar com o número matemático. O número matemático você pode aumentar e diminuir, a Trindade não. Tá? É o número de Deus, não é matemático. Tá? E por isso nós entendemos limitadamente, tá? essa ordinária matemática de Deus, tá? Essa coisa analógica, gloriosa e poderosa, né? Que Deus dá limite ao homem a compreender. O pouco que compreendemos, nós passamos, ok? Aqui nós vamos ver dentro de uma simbologia a personalidade humana, né? Trazendo uma simbologia com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que diz, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é um, e no entanto, tripartido, constituído de espírito, alma e corpo. O conhecimento humano assinala divisões na personalidade. Não temos sido concisos, às vezes, de arrazoarmos com nós mesmos e de estarmos ouvindo a conversão. Eu falo comigo mesmo e me escuto falando comigo mesmo. Deus é amor, era eternamente amante, mas o amor requer um objeto a ser armado. E sendo eterno, deve ter tido um objeto de amor eterno, a saber, seu filho, o amante eterno e o amado eterno. O vínculo eterno e o caudal desse amor é o Espírito Santo. Nosso governo é um, mas é constituído de 3 poderes. Tá? Vejamos que tudo vai não fazendo efeito, mas tudo como ordem, tudo como uma ordenança, tudo dentro de um propósito. O nosso governo é um, mas é constituído por 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. Os atributos naturais de cada pessoa da Trindade. Cada pessoa da Santa Trindade possui atributos próprios. Tá? O Pai é onipotente, Efésios 1:19, onipresente, Hebreus capítulo 4, verso 3, onisciente, Isaías 48:5 ao 7, e eterno, João 17:24. O Filho é onipotente, Mateus 28:19, onipresente, Mateus 28:20, onisciente, Apocalipse 2, verso 2, e eterno, Isaías 9:6. O Espírito Santo é onipotente, Zacarias capítulo 4, verso 6, onipresente, Salmo 139, versos 7 ao 10, onisciente, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 ao 11, e eterno, Hebreus capítulo 9, verso 14. A Trindade na criação, as 3 pessoas da Santa Trindade são criadoras. O Pai é criador. Gênesis 1, verso 1, Jeremias 10, 10, 12, Salmo 89, verso 11, Salmo 102, verso 11. O Filho é criador também. E João capítulo 1, verso 2, 3, 1 Coríntios capítulo 8 ao 6, Colossenses capítulo 1 ao 15 ao 16, Hebreus 1, 2. O Espírito Santo é criador também. Comprovamos em Gênesis capítulo 1, verso 2, Salmo 104, verso 30, e Jó 33, verso 4, e 26, versículo 3. A Trindade na salvação. O Pai projetou a salvação, o Filho realizou a salvação. Vamos ver. O Pai projetou a salvação, Efésios capítulo 1, verso 4, João 3,16. O Filho realizou a salvação, Hebreus capítulo 9, verso 14, Apocalipse capítulo 3, verso 8.
O Espírito Santo convence para a salvação. João capítulo 16, verso 8 até o 11. E Apocalipse 22, 17. Tá? O Pai projeta a salvação, o Filho realiza a salvação e o Espírito Santo convence para a salvação. A Trindade no batismo de Jesus. O Pai falou dos céus, Mateus 3, 16, 17. O Espírito Santo desceu do céu. O Pai falou dos céus, o Filho foi batizado e o Espírito Santo desceu dos céus. A Trindade em harmonia, o Pai recomendou o Filho. Lucas capítulo 9, verso 35. O Filho recomendou o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 2, verso 11. O Espírito Santo testifica do Filho. João 15, 26. Tá? Nós vamos dar continuidade nesse estudo, estudando a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, este livro. Tá? Na doutrina do Espírito Santo, nós vamos dar continuidade dentro desta matéria. Tá? Estudando também a cristologia, nós vamos entrar um pouquinho dentro, tá, desse assunto aqui. Ok? E é isso, meus irmãos. Estudando isso, nós vemos aqui as comprovações, a comprovação, né, da Trindade. A Bíblia provando para nós a existência da Trindade. Lembrando que a palavra Trindade não está mencionada na Bíblia Sagrada, mas dentro do nome hebraico dado para Deus, dentro do plural, nós vamos ver mais de uma pessoa operando, tá, em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, mais de uma pessoa operando, tá? Aqui nós vemos os versículos onde comprovam a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o próprio Jesus dizendo: ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gravei um vídeo que ele vai dizer concernente a doutrinas que negam e usam versículos dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa e não faz parte da Trindade, tá? E esses versículos, como podemos explicar esses versículos? Alguns versículos, como alguns dizem e até afirmam dizendo que o Espírito Santo não faz parte da terceira pessoa. Aquele versículo de Jesus, até no capítulo 17 de João, verso 13, vai dizer: eu e o Pai somos um. Ninguém vai conhecer ou ver o Pai, senão por mim, ou ninguém me conhece o Filho, se não ver o Pai. E aqui muitos afirmam que Jesus está deixando de lado o Espírito Santo. E aí muitos até dizem que o Espírito Santo não faz parte da Trindade. Como podemos entender, como podemos compreender e explicar estes versículos? Bom, o Espírito de Deus o Espírito de Deus, ele habita dentro de Deus. Quando Jesus usa e fala dentro deste versículo, eu e o Pai somos um, ninguém pode conhecer o Pai se não conhecer o Filho, e ninguém pode conhecer o Filho se não conhecer o Pai. Jesus aqui não está abolindo o Espírito Santo ou descartando o Espírito Santo. Jesus aqui está usando uma unidade de espírito e que ele, como a segunda pessoa, a palavra, ele está afirmando que eu e o Pai, junto com o Pai está o Espírito de Deus, dentro de Deus. Tá? Como podemos explicar melhor? Jesus aqui está usando e afirmando aqui a Trindade, o Espírito de Deus com Deus e a palavra, segunda pessoa, eu e o Pai somos um. O Pai e eu somos um.
Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, não conhece o Filho a não ser por intermédio do Pai. Aqueles versículos que eu até gravei no vídeo que diz que Jesus vindo, sendo batizado, e o Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba, e a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Né? Ora, se o Espírito de Deus desceu, como outrora o próprio Cristo, ele vai soprar nos discípulos e dizer: recebeu o Espírito Santo. Como podemos explicar também Jesus dizendo: olha, eu vou rogar ao Pai, ele vos enviará outro consolador, ou no original, um idêntico, um gêmeo a mim, um igual a mim, um semelhante a mim. Tá? Como podemos compreender também, se Jesus sopra o Espírito Santo nos discípulos, e ele também cita que vai rogar ao Pai para descer o Espírito Santo. Se o próprio João Batista, no ventre da sua mãe, era cheio do Espírito Santo. Se pelo mesmo Espírito, né, Maria engravida do próprio Espírito Santo. Entendemos que, né, para você entender melhor isso, nós temos que ir lá no livro do profeta Joel, onde no capítulo 2, verso 28, né, ele vai profetizar acerca desse Espírito, que no fim dos tempos, os jovens, os velhos, terão sonhos, visões, revelações e etc. No Novo Testamento, nós entendemos que o Espírito de Deus, dentro do capítulo 17, do verso 3, onde Jesus está dizendo que eu e o Pai somos um, tá? E que ninguém também pode conhecer o Pai se não ser por Jesus, e conhecer Jesus a não ser pelo Pai. Jesus aqui está dizendo e afirmando que o Espírito de Deus, ele sempre habita dentro de Deus. E as operações que vimos tanto em Maria, engravidar do Espírito Santo, João ser cheio do Espírito Santo, tá? Jesus, tá? Receber, vindo em forma corpórea, o Espírito Santo sobre ele pós o batismo, e Jesus soprar nos discípulos o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, né, estudando toda essa doutrina, nós entendemos, chegamos a uma conclusão, uma compreensão que essas manifestações do Espírito Santo são atributos, os atributos do próprio Espírito de Deus, que o próprio Espírito de Deus, tá, ele se revela, ele se derramou, tá, tanto em Maria como em João, quanto no batismo de Jesus, através de atributos. E que aqui Jesus, no capítulo 17, verso 3, ele afirmando que o Espírito de Deus jamais pode sair de dentro de Deus, ou seja, a originalidade do Santo Espírito, tá? O poder sobre-real, o original lá, está sempre dentro de Deus. E que hoje nós vemos Jesus rogando: eu subirei e rogarei ao Pai para que ele envie o Consolador. E esse Consolador ele desce no capítulo 2 de Atos. Nós vemos aqui mais um atributo, né, do Espírito Santo descendo em fórmula de partículas, como dons espirituais, dons ministeriais, tá? Como variedade de línguas, dons, né, os 5 dons ministeriais e os dons espirituais. Então nós chegamos a esta conclusão, tá? Também, né, confirmando a muitas doutrinas que dizem: olha, por causa disso, né, nós não acreditamos no Espírito Santo, porque usam versículos como esse aqui. E nós vemos, analisando, estudando os versículos, o próprio Cristo, né? Ele mesmo vai dizer em todo o seu ministério, em todo o ministério de Jesus, nós não vemos
Jesus dizer, olha, adorai ao Espírito Santo, orai ao Espírito Santo. Jesus, em todo o Novo Testamento, nós não vemos esse tipo de doutrina do próprio Cristo. Por causa disso também, né, vários ensinamentos bate o martelo dizendo que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. E Jesus, em todo o seu ministério, também afirmando adoração somente ao Pai e ao Filho. Adoração ao Filho e ao Pai e ao Filho, tá? Todas essas afirmações e doutrina de Jesus, tá? Nós acreditamos, não aqui dizendo que o Espírito Santo, sim, nós acreditamos, eu acredito na Trindade, acredito nas três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também nos versículos que estudamos da primeira matéria do curso básico de teologia, quando Jesus também diz, né, ide por todo mundo, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Um mandamento, uma ordenança, que em todo o ministério de Jesus não está dizendo, olha, adore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós não vemos Jesus dizer, adorai ao Espírito Santo, clamai ao Espírito Santo. Mas nós vamos ver Jesus dizendo, batizai-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sempre vemos as confirmações da Trindade Santa do Senhor. Para ficar melhor esses assuntos, estudando aqui a Trindade do curso básico de teologia, a doutrina de Deus, para ficar mais específico, nós vamos chegar nessa matéria estudando a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Tá? Nós vamos estudar ela com clareza, estudando tanto o básico como o médio, e no mais avançado você vai compreender melhor essa disciplina, essa doutrina poderosa e gloriosa. Em nome de Jesus.